RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de fim de noite, de segunda a sábado. Aqui especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. Durante a campanha de Jair Bolsonaro, uma discussão polêmica ganhou força no país. A possibilidade de alunos de famílias mais ricas passarem a pagar uma mensalidade para estudar em universidades públicas. Conforme a equipe de governo do então candidato e agora presidente eleito, a medida teria como objetivo criar um fundo para financiar o estudo dos alunos mais carentes, já que a maioria é oriunda de escolas particulares e pertence a famílias que teriam condições de arcar com os custos de uma mensalidade. Para debater este tema, hoje recebemos e já agradecemos a presença dos nossos convidados. O cientista político Marcos Rocha, prazer pela presença aqui, muito obrigado. Professor especialista em História e Geografia, Igor Cardoso. Boa noite. Doutor, obrigado, boa noite. Doutor em Administração, empresário e professor universitário Camilo Bórnia, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. E também o doutor em Finanças e professor da Unicinos, Roberto Decorte. Está correto? Isso, boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Está correto? Não errei seu nome, é Decorte? Decorte. Decorte. Obrigado. Muito bem. A sua participação no programa é essencial. Envie pergunta ou comentário através do Facebook/RDC TV Digital. Vou repetir, tá? Facebook/RDC TV Digital. E pelo WhatsApp, o telefone, nosso telefone na tela, 998 15 9990. 998 15 9990. Participe. Mande as suas perguntas, sugestões, opiniões para o nosso programa, ok? Muito bem. Cobrar mensalidade de alunos de família com situação financeira confortável. Eu vou começar perguntando, essa é a primeira pergunta, criaria desigualdade? É a primeira pergunta que eu faço para os meus convidados e eu posso começar com o senhor? Pode, sem problema nenhum. Por favor, então. Antes de mais nada, muito obrigado aqui pelo convite. Um prazer aqui estar falando com os telespectadores da RDC TV. Este é um ponto que dá para abordar de várias formas, né? A gente pode começar simplesmente com uma abordagem de um cunho mais moral ou de um cunho mais utilitário, para onde normalmente essa conversa vai. Mas a questão que está colocada, da forma que o presidente eleito coloca, é que a gente hoje tem uma disparidade no Brasil, a gente tem um sistema educacional de educação básica extremamente carente, a gente tem problemas de recursos, falta de recursos, né, na educação fundamental, e a gente tem hoje um ensino superior que, relativamente à educação básica, ela, de certa forma, vive numa situação bastante confortável. Claro que tem seus problemas, mas, relativamente, ainda a gente pode dizer que existem centros de excelência que têm dinheiro, né, de certa forma, sobrando em relação à educação básica. Assim sendo, a gente precisa fazer escolhas. Qualquer gestor, seja público ou seja da área privada, tem que fazer necessariamente escolhas. E a gente está escolhendo dar dinheiro, concentrar renda, de certa forma, para pessoas que supostamente têm condições financeiras de arcar com seus estudos. A pergunta é justo a gente fazer com que uma parcela muito pequena da população acabe recebendo de forma concentrada recursos para a sua própria educação? Eu paro para responder essa pergunta, eu sinceramente acho que não. Eu acho que é muito melhor a gente pegar esse tipo de recurso, né, e colocar na educação básica, ou quem sabe, eu não concordo com isso também, mas ainda acho melhor financiar pessoas que não têm, né, condições financeiras de bancar o seu estudo. A questão é que a gente não precisa hoje, não existe algum tipo de demanda por parte do governo para suprir uma deficiência de mercado, vamos dizer assim,
que faça com que a gente precise onerar os cofres públicos e colocar dinheiro na educação superior. A gente não precisa fazer isso. Hoje nós temos um mercado bastante dinâmico, a gente tem profissionais sendo demandados em todas as áreas e nós temos grandes instituições formando pessoas em várias áreas. Se a gente simplesmente cobrar mensalidade, nós não vamos ter nenhum problema em termos de mercado para fazer com que a gente continue oferecendo para a população brasileira profissionais formados. Muito bem. Professor Roberto, a sua opinião, por favor. Não, acho que o Camilo apontou muito bem a questão. É uma questão principalmente de justiça social. O Brasil é um país com enorme diferenças sociais, há uma enorme população carente de oportunidades, de estudo, de formação, educação. O Brasil perde muito com isso. As pessoas sofrem muito com essa desigualdade, com essa injustiça, com falta de oportunidades. Então, precisamos começar a reduzir a desigualdade no Brasil, as diferenças sociais. E o primeiro passo para isso, na questão educacional, é parar com esse Robin Hood às avessas. Porque o pobre paga imposto para sustentar a universidade do mais rico. E enquanto é totalmente desnecessário. Se o filho de uma família com conforto, com condições de arcar do próprio ensino superior, ele paga essa mensalidade sem problema nenhum, pagou durante 13 anos a escola privada do seu filho, do ensino médio, no ensino fundamental, e por que não pagar no ensino superior? Você pega, hoje, o Brasil investe no ensino superior em torno de $8 mil por aluno, números equiparáveis à Espanha, à Itália, a Portugal, maior até que algum desses países aí, enquanto no ensino fundamental, no ensino médio, investe menos de $2 mil, muito menos do que esses países. Ou seja, estamos com a lógica totalmente invertida. Não estamos dando oportunidade para as crianças no ensino médio, fundamental, quando a gente forma a criança, quando a gente dá a oportunidade, quando dá condições dele, na fase adulta, fazer o que ele quiser e ter oportunidades para sustentar a universidade do mais rico. Então, temos que inverter essa lógica. Muito bem. Professor Igor Cardoso, sua opinião sobre essa questão. Boa noite a todos, boa noite ao telespectador da RDC TV, boa noite Luiz, boa noite aos demais debatedores. Bom, em primeiro lugar, é uma honra debater uma questão tão importante, porque eu sou filho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi graças a ela que eu me formei, sempre estudando em escola pública, sempre com muita dificuldade, e essa foi a minha grande chance de ter uma condição boa na vida. Bom, primeiramente, o que me preocupa é o longo prazo. A curto prazo parece que não vai acontecer problema nenhum, porque a curto prazo as pessoas podem pagar mensalidade, vão pagar e não vai mudar nada. Mas eu penso muito a longo prazo. O que vai acontecer a longo prazo? Hoje, se eu não me engano, eu estava lendo o projeto do Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro coloca, por exemplo, que começaria a pagar mensalidade aqueles que ganhariam uma renda mensal familiar de 30 salários mínimos. Se eu estiver errado, alguém me corrige depois, tá? Eu não sou bom com números. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa cobrança de uma renda mensal de quem ganha 30 salários mínimos, daqui a pouco isso pode abrir uma prerrogativa para começar a cobrar também de outras pessoas. Tá? Daqui a pouco começa a faltar dinheiro, começa a faltar investimento, a universidade começa a ganhar o dinheiro dessas pessoas que começam a pagar, não investe tanto, o governo não tem a obrigação de investir, e daqui a pouco começa a se cobrar de todo mundo. Né? Aos poucos, a longo prazo, começa a faltar dinheiro, se cobra de todos. Bom, desculpa. A outra questão importante também que se coloca é quem é que vai gerir esse dinheiro, não é? Vai ser a reitoria que vai gerir esse dinheiro, vai ter um montante que depois vai se distribuir entre as universidades públicas do país e elas vão utilizar esse dinheiro. Se vai ser a reitoria, do que ela vai utilizar? Daqui a pouco isso não pode dar uma prerrogativa também para que universidades em capitais, como aqui em Porto Alegre, arrecadem mais do que universidades que ficam no interior do Brasil. Não é? Então, imagina, universidade no interior do Brasil daqui a pouco não arrecada tanto,
acaba fechando, né? Acaba fechando as vagas. Daqui a pouco começa a se pensar educação como mercadoria. A Constituição de 88, ela tem um artigo que garante a universidade pública, gratuita, de qualidade para todos, não é? Então, se nós começarmos a cobrar de uma pessoa, de um tipo de pessoa, de uma classe de pessoa, daqui a pouco nós corremos o perigo de lá no futuro termos a cobrança de mais gente. E sem contar que a universidade pública ela é paga pelos nossos impostos, não é? E quando a gente paga imposto, o Estado ele tem obrigação de nos prestar serviços. Geralmente todo mundo fala que a carga tributária brasileira é alta. O pessoal fala isso, que a carga tributária é alta, não é que ela seja tão alta. Se eu pegar, por exemplo, comparar a carga tributária com o PIB do Brasil, com a da Suécia, por exemplo, é uma carga tributária que não é tão alta. Só que na Suécia, ao mesmo tempo que se tem uma carga tributária de 40% ou mais do PIB, a Suécia garante que haja educação pública gratuita e de qualidade para todos, não é? Então, nós estamos pagando impostos, nós não estamos tendo de volta um investimento em educação, em saúde, em segurança, não é? Então, esse dinheiro que poderia estar voltando hoje da universidade, a gente vê daqui a pouco a URGS aí, tem uma biblioteca muito inferior à da Unicinos, por exemplo. Eu acompanho as bibliotecas, eu visito as universidades, e essa questão toda aí, não é? Então começa a cobrar de alguém, daqui a pouco o governo acaba não valorizando a universidade também, não é? O governo acaba deixando, acaba se criando, daqui a pouco, uma privatização da universidade, isso que me preocupa. Cientista político Marcos Rocha. Boa noite, Luiz. Boa noite, colegas de debate. Boa noite, telespectadores da RCTV. Eu acho que tem várias formas de a gente abordar esse assunto, tá? Acho que a primeira, bom, vamos olhar, comparar com os outros países. Quando a gente olha para a OCDE, o Brasil gasta assim 1/3 do que a média dos países da OCDE com ensino básico. Gasta um pouco, a distância aumenta um pouco quando chega aumenta ainda mais quando chega no ensino médio e aumenta um pouco mais quando chega no ensino superior. E aí a gente tem um gasto por aluno no ensino superior compatível com alguns países da OCDE, excluindo aqueles que gastam muito mais lá, como os Países Baixos. Então, eu acho que quando a gente olha a Universidade Federal no Brasil, ela funciona, tá? Não funciona o financiamento do ensino fundamental e do ensino médio. E a gente tem que olhar para a repartição de competências federativas no Brasil. O grosso do ensino fundamental, a princípio, fica com as prefeituras, o ensino médio com o Estado e o ensino superior, na maior parte do tempo, com a federação, com a União. Tá? E aí, com a crise de financiamento dos estados e dos municípios, a gente tem um agravamento de todos os serviços que esses entes federativos proporcionam. E a gente vai olhar, bom, como cada um desses entes federativos, em geral, se financiam. O Estado vai ter o grosso do seu financiamento do ICMS, um imposto totalmente regressivo, e aí entra naquilo que que os colegas aqui citaram, de que no Brasil o pobre financia a universidade pública. Financia, como financia todo o governo, porque quem paga o grosso dos impostos no Brasil é quem ganha menos e, portanto, não consegue fugir dos impostos e paga, sobretudo, impostos sobre consumo, né? De um ponto de vista mais prático, eu acho que essa discussão, por outro lado, não faz tanto sentido, porque em nenhum lugar do mundo a mensalidade, ou se a gente pegar principalmente os Estados Unidos, que é o exemplo que sempre vem, a mensalidade sustenta a universidade. A universidade americana ela vive muito de doações. Harvard poderia, por exemplo, parar de cobrar mensalidades e não cobrar mais mensalidades com as doações por 100 anos, só com o que tem de endowment, só com o que tem de rendimento. Tá? Então, não é só o que tem de doação. Tem doação, tem um fundo de investimentos e isso é muito bem gerido. E é assim que funciona lá. Então, a mensalidade não é o que vai interferir na capacidade daquelas universidades. E a mesma coisa se daria no Brasil. Tá? E a gente pode ver, bom, o que tem? Lá tem uma estrutura tributária que favorece a doação, lá tem uma cultura de que as pessoas com muita grana doam. Então, tu vai na universidade, tem a sala fulano de tal. Tu vai num parque, tem um parque com um banco com uma plaquinha. Tu vai num museu, tem um mamute empalhado com uma plaquinha de quem pagou aquele mamute. Então, a gente poderia dizer assim, bom, vamos criar essa cultura no Brasil. Quanto tempo demoraria para criar essa cultura no Brasil? 20, 30 anos, se é que criaríamos? E nesses 20, 30 anos, a gente poderia ter um processo de erosão
de um patrimônio que é a Universidade Pública Federal, sobretudo federal e também as estaduais paulistas, que são fruto do investimento de décadas e de gerações de brasileiros. Tá? Outra coisa seria, quanto custaria uma mensalidade de uma universidade federal hoje? A URGS tem um orçamento de 1,5 bilhão, 50 mil estudantes de graduação e pós-graduação. Só para comparar, a Harvard tem 20 mil alunos de graduação e pós-graduação, um orçamento de 4,5 bilhões de dólares. Tá? E a gente poderia chegar a uma conta aí de uma mensalidade de 3 mil reais, tá? Que já pouca gente teria que pagar. Teria que criar uma estrutura gigantesca para fiscalizar essas isenções, esses pagamentos. Então, coloca ali o custo dessa estrutura administrativa para fiscalizar isso tudo, aumentaria um pouco mais. Então, eu não acho que vale a pena, do ponto de vista contábil, na ponta do lápis, cobrar mensalidade das universidades públicas, inclusive porque elas não podem ser comparadas com o que as privadas fazem. Tá? A Universidade Pública Federal ela faz pesquisa, coisa que a grande maioria das universidades privadas não faz. Então, elas fornecem um serviço que hoje o mercado no Brasil não tem condições de fornecer. Se as universidades privadas não fizessem pesquisa, elas não seriam universidades. É uma das prerrogativas. As universidades privadas fazem, sim, pesquisa. O que acontece é que as verbas públicas majoritariamente chegam nas federais, nas públicas, que é um termo até que eu não gosto de utilizar. Eu até gostaria de fazer esse esclarecimento. A gente utiliza o termo universidade pública porque, teoricamente, pertence a todos. Para mim, público é aquilo que fornece algum serviço para o público. Uma universidade privada também é pública. Eu gosto mais do termo estatal, que pertence ao Estado. Eu diria mais ainda. Uma universidade pública, privada, ela tem a obrigação pela sua manutenção, pela sua perpetuidade, de satisfazer a ponta que ela atende. Então, eu tenho um incentivo muito bom para que ela exista. Já a universidade estatal, infelizmente, eu posso até prestar um bom serviço, mas eu não sou obrigado a prestar. Porque, afinal de contas, ela existe pelo simples fato de pertencer ao Estado, quem é quem detém o monopólio da força. Então, se alguém tem legitimidade para dizer que fornece um serviço público na essência, é justamente a privada, porque a privada só existe de forma voluntária. As pessoas que se matriculam lá, se matriculam porque querem, enquanto na outra, não, porque existe o Estado. Se a gente for adotar, usar, por exemplo, esses números que deste, a gente tem um problema muito sério. A gente claramente está dizendo, quando a gente diz que, em relação a outros países, a gente investe 1/3 na educação básica, um pouquinho mais no ensino médio e no ensino superior se equivale, para mim está muito claro que a gente está com a balança completamente invertida e a gente está fazendo com que a gente tenha uma estrutura onde aquela pessoa, na média, existem exceções, como o teu caso, claro que existe, mas na grande maioria, eu também sou filho da Universidade Federal, eu também fiz federal. E eu me lembro, a maior parte dos meus colegas estudaram nos melhores colégios de Porto Alegre. Então, isso significa que uma família que bancou do próprio bolso toda a sua educação básica dos seus filhos, este é que tem um bilhete premiado de estudar na Universidade Federal, que faz com que a dona Joana, que mora na beira do rio Uruguai, lá no oeste do Rio Grande do Sul, tenha que financiar a educação de quem, teoricamente, tem dinheiro para pagar. Então, a gente tem um instrumento, hoje, a universidade pública a universidade estatal da forma que está constituída, ela é um elemento concentrador de renda. A questão da pesquisa, como colocaste, é que no Brasil existe uma confusão entre pesquisa e ensino, e isso faz com que as federais evoquem para si o fato delas terem a responsabilidade da pesquisa. Isso pode se resolver de outra forma. A gente pode separar simplesmente isso para poder isolar e deixar bem claro o que cada atividade está fornecendo. Agora, vamos lá. Qual é o argumento moral? Não vamos para o argumento utilitário. Qual é o argumento moral para eu dizer que uma pessoa que estudou num colégio classe AAA em Porto Alegre tenha todo o curso de medicina, por exemplo, que é um curso caríssimo, dado de forma gratuita? Eu não consigo, eu procuro, e está falando alguém que fez a Universidade Federal. Eu me pergunto por que eu tive acesso à Universidade Federal e não paguei por ela, e colegas meus, por exemplo, que eram colegas de rua,
que estudaram uma escola pública, que eram colegas de escotismo lá, que eu tinha gente de tudo que era classe social, não tiveram esse acesso, tiveram que morrer trabalhando para poder pagar a Ubra, para pagar a Unilassalle, para pagar a Unicinos. Qual é o argumento? O argumento é que foi sempre assim, como é que vão ficar as outras pessoas? O argumento é que os outros países também o fazem. Ora, se a gente comparar com a Suécia e com outros países, são países que chegaram a um determinado nível de riqueza e se deram ao desfrute de poder daqui a pouco, através do Estado, apesar de eu não concordar, de financiar a educação superior para todo mundo. Mas eles não têm um déficit na educação básica. Então hoje a gente está iludindo as pessoas. Os impostos não vão para a dívida pública, como acontece aqui no Brasil. Nós temos um Estado quebrado aqui no Rio Grande do Sul, porque temos uma enorme dívida pública, a gente paga imposto, esse imposto não vai para a educação. Você está sugerindo que a gente não deva pagar a dívida pública? Olha, nós temos que não deixar de pagar, mas nós temos que rever no mínimo a dívida pública, porque boa parte do que eu pago de imposto é dívida pública que vai para banco, que acaba não retornando como serviço público. O Estado não é uma empresa. Nós não podemos encarar o Estado como uma empresa. E o dinheiro, então, é criado. Não. O fato de não ser uma empresa quer dizer que a gente vai simplesmente... Mas o Estado não é uma empresa. A função do Estado é arrecadar impostos para prestar serviços à população. Independente. E a universidade é um dos serviços. Saúde é um dos serviços. Segurança é outro dos serviços. São todos serviços agora, que custam. com salário atrasado, por exemplo, como nós temos aqui no Estado agora, é complicado da gente poder fornecer um bom serviço. A UERGS, por exemplo, que é uma universidade importante aqui no Estado, acaba não tendo a sua função bem estabelecida porque os professores recebem parcelado. Sim. Enquanto isso, o Estado dá uma isenção de 380 bilhões, por exemplo, para uma empresa da Videolar lá do Lírio Parisotto. É claro que o Estado vai quebrar. Nós temos que pensar melhor esse Estado. Exatamente. O Estado que deu uma série de aumentos para funcionalismo sem condições de pagar e jogando isso para o próximo governo. E a culpa não podemos colocar um Estado que totalmente inchado, com uma série de estatais que tem uma CE que dá um prejuízo enorme, que empresta um serviço pior que uma RGE privatizada, uma RGE que tem uma tarifa menor, muito menos queda de energia e gera lucro. Enquanto o Estado gera uma CE que dá prejuízo, gera um déficit enorme para o Estado, tem um nível de queda de energia enorme, ou seja, você lá em Canoas está pagando a minha energia aqui de Porto Alegre, certo, claro, porque você paga o déficit da CE, apesar de ser um bom questão, serviço. Igor, eu só queria fazer uma correção de um dado, que hoje nas universidades federais, 50% das vagas são destinadas para egressos de escolas públicas, sendo metade escolas públicas também, autodeclarados negros e indígenas tá? também. Então são só autodeclarados negros mas não é de isso que é a escola discussão. pública. Não, mas é isso. Então tu já está dizendo que metade não tinha condição de pagar e não pagou. Tá? Se a gente pega a própria composição da renda no Brasil, mais de 5 mil reais de renda per capita numa família, a gente coloca entre os 10% mais ricos. Essa família não tem condições de pagar um curso de medicina da mesma forma. E educação no Brasil ainda é o principal alavancador de renda. Tá? Isso é o caso do colega e é o meu caso também. Sim. Foi através de conseguir entrar na Universidade Federal, conseguir ajeitar a vida. Alavancador de renda, onde faz a diferença a renda? Quando você está lá embaixo, quanto que é um salário médio de uma pessoa que não conclui o ensino médio? Quando tu olha nos países... Aqui no Brasil, não quero outro país. Mas quando tu olha em qualquer país, principalmente nos países muito desiguais, um ano de estudo é quase linear com renda. Não. Quanto que é o salário médio de um indivíduo aqui no Brasil que não conclui o ensino médio? Deve estar em torno de R$500. Por aí, R$600. Quanto que é o salário médio de um indivíduo que concluiu o ensino médio? Não é muito maior. Quase 1.500. Você quase triplica só concluir o ensino médio. Quantos brasileiros não concluíram o ensino médio? Temos 15 milhões sem ensino médio. Ou seja, a gente não dá condições de 15 milhões de adolescentes concluírem ensino médio, ter a oportunidade de sair de um salário de R$600 para R$1.500. E isso faz uma grande diferença social. Isso faz uma grande diferença em renda. Isso é transformador. Sair de 1.500 para 5.000 é muito menos eficiente, é muito menos diferença na vida de uma pessoa do que sair de R$600 para 1.500. Isso é justiça social. É uma vergonha. Mas a única forma de financiar isso é desfinanciar o ensino superior? Bom, recursos são limitados. Se tem recursos de 100 bilhões para educação,
prioriza-se educação Então, fundamental. a sociedade gente- optou, ao longo de décadas, financiar a universidade. Essa universidade produziu gerações de De desigualdade, de não, renda. mas Isso que produziu. mas produziu também toda uma gerações de profissionais, e não teria universidade privada no Brasil sem os Evidente doutores que- egressos das universidades Sim, federais, evidente que vai sem ter dado doutor formado lá resultado. fora com Uma dinheiro da elite CAPES e privilegiada. CNPq. Evidente que teve algum resultado, mas a pergunta é, por que a gente não está num patamar melhor? Porque a gente gastou mal. Esse é o X da questão. Vamos lá, de novo, minha pergunta. Qual é o argumento moral para eu fazer com que uma família que tem uma renda per capita de 6, 7 mil reais, e tem famílias assim, eu dar um curso superior para ela na Universidade Federal e fazer com que o mais pobre, que nunca vai chegar lá, pague. Tá, mas o E mesmo aqueles preço. que chegam lá por meio de cotas e tudo mais, a gente também está fazendo, né, uma cortina de fumaça, porque na verdade o grande problema deles é a educação básica deficiente, e a gente está resolvendo um problema pelo avesso. O que se fez nos últimos governos aqui no Brasil? Não, para a gente resolver o problema de escolaridade, vamos permitir com que pessoas com deficiência educacional cheguem no ensino superior no Não, canetaço. todas as pesquisas mostram que eles têm o rendimento igual ou melhor. Só para não deixar. Existe pesquisa, sim, existe percepção contrária. Eu estava indo à Universidade Federal, falando com professores, tem professor que diz, olha, isso é para inglês ver. Eu vejo a diferença. Eu dei aula na Federal. O debate está bom agora, está bem bacana, por isso até nem interferi, que estava boa a discussão, mas me perdoa. E está respeitoso, então está legal. Tá muito bom. Mas a gente tem que fazer um pequeno intervalo, um pequeno break, e a gente volta em seguida com este debate, falando aí sobre alunos de família com situação financeira confortável, pagando aí mensalidade nas universidades federais. A gente tem aqui também o nosso WhatsApp para você participar, 998 15 9990, 998 15 9990. Participe, dê sua opinião, faça sugestões de perguntas para os nossos debatedores, ok? A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, hoje debatendo sobre o pagamento de mensalidades para alunos mais abastados nas universidades. Os nossos telefones para você participar, ou o nosso telefone para você participar deste debate com as suas opiniões, sugestões e também com suas perguntas, é o 99815 9990, 99815 9990. Por favor, participe. Nós antes falávamos, o professor Igor também e o cientista Marcos falavam sobre a questão da OCDE, e eu tenho uma informação aqui que o senhor falava da Organização para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostra, tem um estudo, né, que mostra que o Brasil investe 3 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Segundo dados do Ministério da Educação, são 5.900 por aluno por ano no básico e 21 mil no superior. Muito bem. Voltando à questão antes do intervalo, eu quero fazer uma pergunta aos meus debatedores aqui da minha direita. Como é a opinião de vocês, como deveria ser feito essa cobrança? Como é que a universidade deve fazer essa cobrança? Como é que vai ser feita essa avaliação de quem é mais pobre, quem é mais rico, quem tem condições de pagar essa mensalidade? Como é que isso deveria ser feito? Começa aí. Não, a questão é bem simples. Você tem toda a declaração de imposto de renda, o acesso à informação hoje a Receita é totalmente eficiente e de onde veio oriundo. Então, primeiro, se veio oriundo de escola particular com mensalidades de R$1.500, R$2.000, quer dizer que já tem condições de pagar. Então, gratuitamente, eu acho que deveria ser primeiro só para ensino público, aluno de ensino público, que tem mérito, porque essa é uma questão que a gente estava discutindo antes. Eu dei aula lá na URGS e fiz meu doutorado lá.
via alunos que não sabiam operação matemática básica. Ou seja, você dá acesso para quem não tem condições, é gastar dinheiro mal e você não está transformando a pessoa. De novo, tem que transformar desde lá de baixo do ensino básico. E a questão de pesquisa que tinha falado também, tem universidades privadas que fazem excelente pesquisa. Pega a Universidade Presbiteriana Mackenzie no Brasil, em São Paulo, desenvolveu a pesquisa do grafeno, de nível mundial, ponta mundial para isso aqui. Pega a minha área de administração, Unicinos, que é avaliada pela CAPES, o órgão federal, está na frente da URGS, que é em produção de pesquisa. Nós somos nota 6, a URGS é 5. Então, a universidade... A FGV está na frente da URGS, na área quantitativa. A universidade privada produz conhecimento e a universidade tem que ser um centro de excelência. Então, tem que dar oportunidade para quem não tem recurso, tem, mas que chegou lá com qualidade. E para chegar com qualidade, de novo, ensino básico, fundamental, ensino médio de qualidade, mostrou qualidade, vai para a universidade e daí sim a gente começa a produzir riqueza. E questão de orçamento, a universidade tem que entregar conhecimento para a sociedade. E se ela consegue entregar conhecimento, ela consegue se financiar. O colega mesmo disse das universidades americanas que conseguem bilhões de financiamento, por quê? Elas devolvem coisas para a sociedade, ela devolve conhecimento. Então, se ela produz pesquisa de qualidade, se ela produz conhecimento, ela consegue arrecadar. Então, tem que levar excelência, tem que levar qualidade, e se uma pessoa com talento, com condições de produzir, não tem condição de pagar, tem que ter uma bolsa, tem que ser subsidiada pelo Estado. O senhor queria intervir? A população negra no Brasil, que hoje é quem recebe a cota, a principal recebe a cota, é de mais ou menos 50% hoje. E eles não estão chegando à universidade. A cota é algo reparatório, porque quando aconteceu a abolição da escravidão, ao invés de promover o escravo a trabalhador assalariado, lá a princesa Isabel, o que ela fez? Ela trouxe o imigrante, antes o império estava trazendo o imigrante começou a trabalhar no lugar do escravo. Então, ao invés de dar uma ascensão social a esse escravo, ele foi colocado lá na favela, foi colocado lá no morro, e quem trabalhava foi o imigrante. Não houve uma ascensão do escravo, de tornar o escravo um trabalhador assalariado, que é uma questão importante. Então, lá no Império, nós não tivemos essa reparação, não tivemos esse reconhecimento ao negro. Hoje, depois de quase um século, depois de mais de um século, nós estamos reparando isso e dando esse acesso ao negro à universidade, esse acesso ao indígena à universidade, pessoas que nunca tiveram acesso. É claro que alguns vão ter dificuldade no conteúdo, mas ali na universidade vai começar a conviver com o conteúdo, que muitas vezes na escola pública ele não tem acesso a esse conteúdo, porque o professor recebe parcelado, a escola pública não paga em dia e acaba acontecendo a greve, não é? Então, como é que essa pessoa vai ter acesso a um bom conhecimento de conteúdo se a escola pública ela está sucateada? Então, a chance que ele tem é chegando à universidade, através da cota, ali ele vai buscar o conhecimento, ele vai ter dificuldades, pode reprovar uma ou duas vezes, mas ele vai buscar esse conhecimento e depois, isso é algo de longo prazo. O filho desse negro que entra na universidade, ele vai ter uma família que vai ter um conhecimento maior, ele vai ter uma leitura maior, vai ter um conhecimento matemático maior. Ele tendo esse conhecimento matemático maior, o filho dele vai conviver com esse conhecimento e no futuro nós vamos ter um país que não vai precisar da cota. Então a cota é uma reparação que nós estamos fazendo aqui. Não é? Então, ao mesmo tempo, desculpa, só concluir. O Bolsonaro, ele fala, o presidente eleito, ele fala o seguinte, não é? Vamos cobrar da universidade, mas ao mesmo tempo ele é contra a cota também. E aí, essa universidade, o rico, ele vai poder pagar, ele vai conseguir pagar a universidade, ele vai continuar frequentando a universidade. E agora, que universidade é essa que o cotista não vai poder participar porque o Bolsonaro, ele fala que é contra a cota. Várias vezes ele fala, eu não quero ser atendido por médico cotista. É uma questão bastante preocupante. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos colocar esse aluno da escola pública na universidade se ele tem uma escola sucateada com um professor recebendo parcelado? Essa questão coloca. Mas vamos lá. Eu não sei porque tu foste para a cota, não era a questão inicial. Não, mas eu acabaste indo para isso. Que é um tema importante, a cota, porque nós estamos falando aqui do acesso a pessoas humildes, as camadas mais baixas, à universidade. Ok, tudo bem. Por isso que eu citei a cota. Mas tu citaste todo o problema de formação inicial, o professor recebendo atrasado e tudo mais. Ora, se a gente tem
um ensino superior concentrador de renda que suga grande parte dos recursos, não seria mais lógico fazer com que parte desses recursos fossem para a educação básica, para poder lá na origem construir, né, o conhecimento desde o início e não tentar ficar remendando a posteriori? Mas qual é a garantia que nós teríamos esse recurso na educação básica? Não. A questão é a seguinte, nós temos recursos que a gente tem que alocar. Agora, de algum lugar, o dinheiro tem que sair. Eu não posso simplesmente criar dinheiro, vou gerar uma maquininha e fazer com que, bom, agora eu vou pagar salário em dia, não vou pagar dívida e coisas do tipo. Eu tenho que realocar recurso, ponto. Agora, do ponto de vista de construção de conhecimento, é muito mais eficiente eu pegar um determinado recurso e jogar numa geração que está nascendo e que está em formação, do que tentar colocar dinheiro lá em cima, que eu vou gastar muito mais. Isso é literalmente queimar riqueza. Agora, voltando à pergunta inicial, tá? Eu deixei o Roberto responder primeiro, até porque eu sabia que ele ia para esse lado, tá? Pelo lado do financiamento. Se fosse por mim, a minha resposta para o problema, eu privatizaria absolutamente tudo. Eu acho que o mercado ainda assim é o melhor alocador de recursos e jogando para o mercado faria com o valor médio da mensalidade, inclusive, caísse. Privatizaria a universidade Eu também? privatizaria a universidade. E eu privatizaria. Se fosse por mim, vamos pegar, por exemplo, o caso da Coreia. A Coreia, na década de 60, era um atraso. Eles fizeram uma série de investimentos e no que tange a educação, uma das coisas que eles fizeram foi privatizar o ensino superior e jogaram recursos públicos para a educação básica. Eles fizeram isso. E como é que fica o aluno que não tem acesso? Como é que... Agora, o que não tem recurso, como é que ele vai acessar a universidade, tudo privatizado? Mas se tu tens a possibilidade de fazer com que ele tenha uma formação básica melhor, ele tem uma possibilidade de ascender melhor. O próprio Roberto citou, é muito mais transformador tu fazer uma pessoa ter a educação básica bem feita do que tu simplesmente tapar o sol com a peneira, deixar ele com uma educação básica deficiente e alguns terem acesso ao ensino superior e fazer a sua escalada social por lá. Então, a resposta para isso é justamente o contrário. Tu tendo pessoas com uma formação básica melhor, elas vão poder, inclusive, ter mais chances de poder pagar o ensino superior, que em situação de livre mercado vai ficar com preço mais baixo. Hoje, parte do preço alto que a gente tem no ensino superior é porque a gente tem uma distorção de mercado. A gente tem um dos players oferece o curso gratuito e faz com que a diferença tenha que ser paga pelo resto. E a gente está punindo o resto. Então, uma das coisas que tu colocas ali, por exemplo, como é que tu vai fazer com a pessoa pobre, com aquela pessoa que não tem educação, aquela pessoa que recebe salário atrasado, aquela pessoa não sei o quê. Ora, justamente fazendo com que a gente pare de concentrar a riqueza na mão de poucos. E a gente concentra a riqueza. O ensino superior, por mais que a gente não goste, mas é uma verdade, a gente coloca dinheiro na mão de pessoas que têm dinheiro. Eu pergunto de novo, qual é o argumento moral para eu justificar isto? Eu não consigo entender. Eu não consigo explicar para uma pessoa que morre trabalhando de manhã, de tarde, vira à noite, no hospital faz turno de 36 horas, tudo para pagar o curso de enfermagem na UBRA com tanto esforço. Eu não consigo chegar para ela e explicar por que a filha do Roberto, daqui a pouco, que estudou num colégio classe A, tem de graça na URGS. Um exemplo, eu nem sei o que a filha dele faz. Eu não consigo justificar moralmente isto. E é este argumento que eu não encontro por parte do outro lado. A gente tem... vamos lá, por que a gente justifica a existência do Estado? Eu não concordo com isso, mas o argumento dado por quem justifica a existência do Estado e a necessidade do Estado intervir e bancar algumas coisas é para, teoricamente, suprir deficiências de mercado. Então, saindo da premissa que isso seja verdade, a gente teria que ter, então, o Estado fazendo aquilo que o mercado não consegue fazer. Ora, o mercado consegue fornecer educação. Consegue fornecer ensino superior. Exato, essa é a consegue pergunta. fornecer ensino superior. Vamos pegar, por exemplo, o caso da UERGS que tu citaste. Mas aí a se questão tu pegares, do negro que eu coloquei só um minuto, vai chegar como calma aí. universidade? Se tu pegar, Minha mas se tu pergunta. vai na UBRA neste momento, na Unicinos, tu vai em outras, também tem negro. Peraí, parece que o negro Mas não é tem exceção, acesso. não é a regra, Não tem. né? Não é bem assim. Vamos pegar o caso da UERGS que tu citaste. Se a gente pegar, por exemplo, o orçamento da UERGS e resolver comprar vagas na universidade privada, a gente consegue, com 1/3 do orçamento da UERGS, pagar exatamente a mesma quantidade de matrículas na educação privada, onde tem vaga, inclusive, em cursos que tem vaga, que Então, não tem a universidade falta. privada não sobreviveria sem o dinheiro público, então?
Como é que é? Alguma universidade privada hoje sobrevive sem dinheiro público? Qual é o dinheiro público que a universidade... Via FIES, por exemplo. Não, não é dinheiro público. dinheiro público? Não. Isenção é dinheiro público. Não. O FIES é um financiamento. O aluno FIES e ProUni tem dinheiro, tem subsídio. Peraí, vamos lá. Tá? O FIES é um financiamento. O Estado, inclusive a universidade privada, se tu passa num vestibular, tu vem se matricular na minha universidade, por exemplo, que é uma universidade privada. Se tu consegues lá uma carta de crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, eu como universidade privada sou obrigado a aceitar. A questão é que este mercado acaba sendo com dinheiro, com financiamento estatal, porque o programa está lá. O Estado não distorce o mercado. Mas vamos lá. Eu, por exemplo, eu sou contrário ao FIES também. Eu acho que distorce. Nesse aspecto, eu concordo contigo. Mas não é a mesma coisa porque é uma linha de financiamento. Poderia ser privado. Tanto que existem hoje... O ProUni não é público. Hoje, o ProUni... Já vou fazer a observação em relação ao ProUni. Hoje, muitas universidades privadas têm modelos de financiamento próprio. Criam linhas completamente à parte, até porque elas aprenderam com o que acabou acontecendo no governo Dilma, onde muitas universidades foram a pique porque o governo Dilma parou de repassar o FIES, que era um valor contratado. A gente viveu uma crise muito grande no setor educacional nos anos 2015, 2016, porque os contratos que foram celebrados com o governo federal, que os alunos celebravam, simplesmente o governo federal não repassava. Mas o paradoxo As pedaladas fiscais foram daí. Mas o paradoxo que eu vejo aqui é que nós estamos debatendo a questão do rico pagar a universidade e, ao mesmo tempo, nós estamos falando na privatização da universidade pública e tirando o acesso das camadas mais baixas da universidade. Essa é uma outra discussão, não é... O debate não é esse. Eu só respondi o ponto aqui. A questão é cobrar as mensalidades de quem pode pagar. Em relação ao ProUni, já que vocês perguntaram, o que é o ProUni? O ProUni é nada mais nada menos que não é uma isenção fiscal, é uma troca de impostos por vagas. Então, existe lá o INSS patronal, existem vários impostos que uma instituição tem que pagar, que aí o governo diz o seguinte... Mas o curso da PUC depende desse dinheiro. Não, peraí, mas por que depende desse dinheiro? Vamos lá. O que a universidade faz? Faz o seguinte... Ela deixa de pagar aquele imposto e, em contrapartida, fornece vagas. Fornece vagas. Sim. Isso também é uma distorção? Mas é uma forma que o governo Lula criou, que eu acho até que, dentro do cenário, foi até inteligente, porque era muito mais barato ele fazer isso e abrir vagas e comprar vagas no ensino superior privado do que abrir nas universidades federais, já que o valor aluno é muito mais alto, tinha que contratar gente, não tinha prédio. Tá? Isso foi uma ação do governo Lula, que continuou no governo Dilma, e que, sob esse aspecto, do ponto de vista estritamente econômico, financeiro, foi uma medida muito inteligente. Então, assim, não é que as universidades privadas estão ganhando não sei o quê, não. Elas simplesmente estão trocando vagas, matrículas, por isenção tributária. Mas custos de licenciatura na PUC, por exemplo, sobrevive graças ao dinheiro do ProUni. Então é importante o ProUni. Evidente que é importante, mas isso também é um arremedo. Tá? É um arremedo também. Tanto que explica a extraordinária expansão no ensino superior nos últimos 15 anos. Eu também acho que existiu, eu concordo com vocês. Criou um mercado gigantesco. Acabou existindo uma bolha por causa de mecanismos estatais. De novo, quando a gente tem expansões aceleradas ou retrações aceleradas, isso é um fenômeno econômico. Isso sempre acontece quando existe uma intervenção forte do Estado. Porque o Estado, afinal de contas, dita as políticas de financiamento. Mas a gente tinha demanda, quando estava com expansão econômica, por mais profissionais. Ou não lembro que até alguns anos atrás, no ciclo de commodities, estava faltando engenheiro no Brasil, estava abrindo faculdade de engenharia por tudo, só que engenheiro é difícil de formar, mais difícil do que administrador e sociólogo. Sociólogo com quadro negro ali, o professor tu forma, diferente do engenheiro para fazer estrada, que tem que ter laboratório e coisa do gênero, e tu não tinha. A gente tem carência de profissionais. Claro, então precisava ter uma política para formar esses profissionais, Perfeito, tem carência de professores. Só que onde é que focou a utilização dessas vagas de ProUni? Foi em curso de engenharia? Até porque curso de engenharia tem um outro problema, tem que resolver a educação básica de novo. Mesmo na educação privada hoje, os alunos estão chegando no ensino superior sem fazer conta direito. Tá, mas nós estamos falando aí só o que eu estava vendo aqui, a questão é, as universidades privadas então estão oferecendo vagas com mais eficiência. Então a questão é melhor ser tudo privada e ver... mas a gente está só contando vagas. Quanto
se financiaria com bolsas para quem tivesse necessidade. Então, mas pegando a tua questão de reparação aos negros, que se fala muito sempre, quantos negros tem na Universidade Federal hoje? Aumentou bastante em relação Quero à saber década quantos. de 90 e 80. Tá, não? quantos? Eu não tenho aqui os dados, mas se nós pegarmos aí, aumentou consideravelmente a quantidade de negros Tá na bom. universidade. Isso é ter muito importante. 200 mil, 300 mil? Está reparando para 200, 300 mil. Quantos negros não concluíram o ensino médio? Tá, mas aí é uma outra Quantos questão. negros não concluíram o ensino médio? Eu estou dando uma chance, uma oportunidade a pessoas que Sim. tiveram condição de concluir o ensino médio. Tá dando chance que pra- antes não tinham essa condição de chegar Tá no dando mercado. chance para sim, 200 mil e está não tirando estás chance de errado. 9 milhões. O que ele tá- Tem 9 milhões de negros precisando de reparação histórica por terem sido escravizados que não concluíram o ensino médio. E nós não estamos dando oportunidade para essas pessoas concluírem o ensino médio. Eu não Aí eu- consigo, aí eu são tiro políticos a foto. eu não consigo entender você Não, não começar são a políticos construir um diferentes, o dinheiro telhado vem do mesmo lugar. se você não tem a fundação. Você constrói uma casa, começa pela fundação, a parede e depois o telhado. Não, deixa eu só Começar entender. a dar O um que a gente ensino faria? superior. A gente desmobilizaria a universidade pública para fazer um reboot, recomeçar de novo, para daí começar pelo ensino fundamental e para daqui a 20 anos a gente Isso tentar... foi o que a Coreia fez e deu Não, resultado. mas é que o Brasil, não é, também com a questão da construção do estado de bem-estar social, teve que viver dilemas simultâneos. A gente só universalizou o ensino médio em 88. É diferente dos Estados Unidos. A Coreia teve que fazer Eu não estou algo falando dos Estados parecido. Unidos, estou falando da Coreia. Não, a gente está falando estou comparando com outros países. Entendeu? A gente só universalizou o ensino médio em 88. Tá? E a universidade já tinha o quê? 100 anos, a primeira universidade brasileira? Eu acho que foi um erro universalizar o ensino médio. E vou dizer por quê. Por quê? Porque a gente universalizou o ensino médio tendo um ensino fundamental ruim. Então, se fosse, vamos supor que fosse uma possibilidade boa universalizar o ensino médio, a gente devia primeiro focar em fazer um ensino fundamental bom. A gente simplesmente, por decreto, por canetaço, por desejo, e eu entendo o desejo, teu desejo é autêntico. Não tá? é desejo, a vida simplesmente real é fazer- assim. Não, São não. desafios que o Brasil está tendo que enfrentar ao mesmo tempo. Um processo de modernização que não foi o ideal, que não é o do livro-texto. Vamos lá, quantas vezes vocês não escutaram, eu escutei isso muito, né, durante até o meu tempo de colégio, do meu tempo de faculdade, gente dizendo o seguinte: no meu tempo o colegial era de qualidade. Eu cansei de escutar isso. Qual era a grande diferença? E antigamente Tá. também, boa parte das crianças não concluíam a escola também. Quantos Aí que alunos tá. o colegial tinha? Aí que tá, justamente se por conta da universalização. Quando tu universaliza, tu necessariamente tu acaba jogando, tá, o nível da qualidade um pouquinho para baixo. Mas se a gente fizer isso no ensino médio sem ter feito antes no ensino superior, tu simplesmente vai replicar o problema. Mas o ensino superior Então- ele vai fornecer o professor que vai ensinar no Mas ensino a gente não fundamental. tem- Isso é, mas a gente isso é não muito tem- importante essa questão. Mas a gente não tem déficit de professor. Temos, a gente tem sim. de professor? Temos, falta tiver- professor nas escolas. Não, 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 Existe não. as escolas Se- públicas por aí Não que tem, falta porque professor, eles sim. são formados constantemente. Não, peraí. Tem uma A máquina gente de tem, formar a professor. gente tem déficit hoje em escolas municipais porque existe um problema fiscal nos municípios que não tem dinheiro para contratar, que eles têm professores, pega Porto Alegre, por exemplo, 25% dos professores estão encostados, algumas coisas assim que não tem muita explicação. Então nós estamos querendo sanar um Mas- problema aqui com um problema de pagar, com essa sugestão de pagar a mensalidade dos mais ricos. Nós estamos querendo solucionar um problema que está lá na origem, que é a gestão. Então, eu diria um pouco mais. Eu acho que existe um problema natural. Eu acho que não tem solução de gestão dentro do Estado. Tá? Essa é a minha opinião, mas não é a discussão daqui. Tá? Não é, eu compreendo que não é essa a discussão. Por isso que eu defendo um modelo privado, porque eu acho que existe uma alocação de recursos muito melhor. Tá? Mas essa é uma questão filosófica um pouco diferente. Mas, pontualmente, tá? A gente precisa resolver um problema estrutural. É claro que a gente tem casos de pessoas que têm acesso, que transformam as suas vidas, que formam pessoas, que resolvem problemas sociais, mas a questão que o Roberto coloca é uma questão de escolha. Ou a gente escolhe salvar X ou salvar 100X. Esta é a escolha que a gente tem que fazer. E quando a gente opta em salvar X, a gente está fazendo sim um movimento de concentração de renda. Tá? Eu queria tentar responder a pergunta, assim, só para... Eu acho que tem 3 formas de ver a questão da cobrança de mensalidade de universidade, tá? Quais seriam? Uma é moral, e aí é do que é justo, do que não é, e às vezes até com argumentos emotivos, e aí a moralidade ela pode variar de pessoa para pessoa. E aí tu cai num terreno, às vezes, muito subjetivo do que é certo e do que é errado, tá? Outra é fiscal. Bom, as universidades precisam ter um financiamento que não seja só o cofre
do governo. E aí a gente tem que discutir como a universidade pode se financiar, seja cobrando mensalidade. Eu acho que a experiência nacional mostra que mensalidade não é o que financia a universidade. Tem dinheiro público, tem dinheiro de empresa, entra bastante dinheiro de empresa na Universidade Federal também, tá? De prestação de serviço, seja o que for. Aí é um outro debate. E tem o debate dos incentivos também, que é isso assim, bom, o cara entra ali, ele talvez não dê o melhor de si porque não está pagando, então, que é o que já tem na pós-graduação hoje, por mecanismo de quase mercado. A CAPES, que as universidades privadas vivem reclamando, instituiu formas de competição para ter acesso, que aí, né, ia atrás uma nota das avaliações que hoje são quadrienais, para ter acesso ao financiamento público, tá? E a pós-graduação no Brasil funciona, é uma das poucas áreas de políticas públicas, e tanto executadas via governo quanto iniciativa privada, que é avaliado do início ao fim. A gente tem métrica, a gente sabe qual é o impacto da publicação científica no Brasil, a gente sabe qual é o impacto da inovação das universidades. Nós tivemos uma redução no CAPES agora, infelizmente, né? E mesmo num contexto de redução, continuamos formando cada vez mais doutores, publicando cada vez mais papers, inclusive no exterior, por aí um mecanismo pensando por esse viés dos incentivos para a produção, que poderia ser um recurso para a graduação também. Agora, tu começar a cobrar da graduação sem que o cara que está lá dando aula, que está recrutando esses alunos, saiba para onde vai esse dinheiro, por que eu vou querer mais alunos se isso não vai me dar mais dinheiro para minha instituição, se isso vai para o caixa do governo e eu não sei para onde vai? Então, aí tu tem, inclusive, um mecanismo de incentivo que é perverso, que não vai incentivar ninguém a querer mais aluno na universidade. Se tu pega o dinheiro dessa mensalidade, ele vai para um outro fundo. Mesmo na universidade privada, num outro fundo, a gente não sabe para onde é que vai. Não está claro ainda. Não está claro. Não, tudo bem, tá? mas vamos lá. Assim, mas o cara vai ir atrás de mais chifres alunos. Ali, estão dizendo não, que... eu estou pensando aqui qual é o mecanismo de incentivo, como é que vai funcionar. Qualquer universidade privada de algum outro país, o cara vai atrás de mais alunos e vai se preocupar se as matrículas caírem, porque isso impacta no instituto dele, impacta na quantidade de recursos que ele vai ter e, no limite, bom, impacta no emprego dele também. Mas o que me parece que a ideia do Paulo Guedes, que é o mentor da área econômica, é criar um modelo que, ao longo do tempo, faça com que a universidade estatal demande cada vez menos recursos vindo dos impostos e tenha fontes próprias de financiamento, onde a cobrança de mensalidades é uma delas. E eu não vejo problema algum nisso. E a partir do momento que ela deixa de pegar dinheiro dos impostos, naturalmente sobra mais dinheiro na mão do Estado para poder fazer outras coisas. Então, quais são as outras coisas? coisas? Mas tu mesmo citaste uma série de coisas que, dentre muitas delas, eu não concordo que o Estado tenha que fazer, mas o Estado tem uma série de obrigações onde não consegue fazer. Educação básica, por exemplo, não consegue. Mas o professor de educação básica, ele vai se formar. Eu volto à questão aquela. O professor de educação básica, ele vai se formar na universidade. Mas hoje existe uma quantidade de formandos na universidade privada e na pública, vamos botar na estatal, cobrando mensalidade, vai continuar tendo. Parece que se o Estado sair dessa atividade... são cada vez menos atrativas. Mas são atrativas por quê? São atrativas por quê? Não são. Não são atrativas por quê? Por que razão tu acha que não é atrativo uma função de licenciatura? Não, por exemplo, eu trabalho num município que menos investe em educação no Estado, que é Viamão. Investe menos de R$600 por aluno, a prefeitura do PSDB lá em Viamão. Tu acha que isso... Por que tu achas? Eu volto à pergunta. Por que tu acha que isso acontece? Olha, é uma questão... Acho que é porque o prefeito quer. Tu acha que é por isso? Tem outras prioridades. Não. O prefeito dá isenção de impostos para uma empresa de ônibus que faz um monopólio na cidade, que deixa de pagar impostos, e esse dinheiro podia ir para a educação. Por que não? Não. O prefeito eu não conheço o caso do prefeito, mas muito provavelmente ele faz isso lá. Porque se ele não fizesse, o valor da tarifa ia ser mais alto e aí tem uma cobrança. Nós já temos a tarifa mais cara do Estado. Bom, agora a nossa conversa está enredando para outro lado aqui. Mas vamos lá. A profissão ela é desvalorizada por uma questão de oferta e demanda. A gente tem muito profissional se sujeitando a receber poucos. Mas ninguém vai procurar a profissão se não houver um plano de carreira atrativo, se não houver um salário atrativo. Não, é justamente o contrário. Por que uma prefeitura, por exemplo, por que uma prefeitura do interior, por exemplo, oferece um salário altíssimo para médico? Porque tem falta. Agora, quando tu tem um mercado onde tu tens excesso de pessoas, o salário tem excesso.
Tu faz um concurso, eu me lembro aquele concurso que o Tarso Genro fez pro governo do estado, aqui para professores, um salário de menos de R$1.000, tinha gente saindo pelo ladrão. Muito bem, a gente vai continuar Oferta e demanda. Não, excesso de A gente professores discordam. continua essa discussão depois do intervalo, a gente vai fazer um break. E lembrando que o nosso telefone para você fazer as suas sugestões, opiniões e também perguntas é o 998 15 99 90. Um breve intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, hoje debatendo sobre o pagamento de mensalidades, a proposta do próximo governo, pagamento de mensalidades para alunos com condições financeiras elevadas nas universidades federais. Temos hoje aqui debatendo o cientista político Marcos Rocha, também o professor especialista em História e Geografia Igor Cardoso, doutor em Administração Empresária e professor universitário Camilo Bórnia e também doutor em Finanças e professor da Unicinos Roberto Decor. Eu também tenho um telefone aqui para passar para nossos telespectadores, que é o 998 15 99 90. Você usa esse número para nos dar as suas sugestões, opiniões e perguntas e participe do nosso programa. Tem na tela também, facebook.com/, tá ali, ó. Deixa eu pegar aqui, porque agora deu um... Aqui, ó. Nosso Facebook da nossa RDC TV, tá bom? Você participa, que é muito importante a sua participação. Tá ali, ó. Na tela, o WhatsApp também. 998 15 99 90. Antes nós estávamos uma discussão acalorada aqui com os nossos debatedores. Eu quero pegar o gancho do professor Igor, que citou que uma empresa de transporte na sua cidade lá destina recursos para essa empresa de transporte e deixa de investir na educação. Pegando esse gancho, então a gente volta à questão que o problema não é fazer, então, pagar a mensalidade, os mais ricos pagar a mensalidade, o problema é de gestão, na gestão, isso é uma questão de gestão. Então, Eu tiraria o município lá na gestão do transporte, privatizaria absolutamente tudo, deixaria, se a empresa privada, tá? E resolveria o problema lá e aí o município não tem que ficar dando isenção. E nós não chegaríamos com essa ideia, meus... Mas aí a Constituição Federal, ela garante que o município tem que garantir a educação básica. Não, eu estava falando do nem entrei nessa discussão. A empresa é privada. Tá, Mas esse é um outro assunto. a gestão, tá? Porque eu sei que a empresa é privada, mas existe toda uma regulação estatal em todos os municípios. Eu acabaria com a regulação estatal. Tá bom, Tá. não entendi. Muito bem, muito bem. Eu quis dizer, É a opinião do professor, mas eu também gostaria de saber a opinião de vocês. Como é que seria gerido isso, esses recursos? A opinião de vocês? Como deveria ser gerido? Não, acho que a forma ideal de gerir recursos é pela própria comunidade. Então, você pega uma escola, pega os pais, a família, as pessoas interessadas naquilo lá, controlando o orçamento, verificando onde está sendo destinado, quais são as prioridades. Então, ele citou várias vezes o modelo americano. Lá nos Estados Unidos, a escola é por bairro, com a participação na administração direta dos pais dos alunos, que definem as prioridades. E com um orçamento transparente para todas as famílias, para toda a comunidade. As escolas têm CPM, tem a participação dos pais. mas no caso da URGS, a URGS já tem hoje um orçamento maior do que muito município. Então, eu não estou vendo muita dificuldade, tá, em ver como é que seria gerido isso. A universidade tem um corpo todo para isso. É claro que eu estou respondendo dentro do escopo da pergunta, porque eu acho, apesar de eu achar que é um problema menor a gente cobrar mensalidades no ensino superior brasileiro, no caso das universidades estatais, eu ainda acho também que existem algumas distorções que são criadas. Quer ver um problema que quando a gente cria, por exemplo, um modelo que faça com que pague mensalidade quem vem da universidade, do colégio privado e que não paga mensalidade quem vem do público, a gente acaba criando um incentivo que é perverso. Muita família com até possibilidade financeira de poder manter o seu filho num colégio bom, sabe o que ele vai fazer?
ele vai jogar numa escola estatal, uma escola do Estado, que não tem professor, que falta professor de inglês, que falta professor de geografia, para poder fazer com que o filho chegue no ensino superior e não pague mensalidade. Então, apesar de eu achar que pagar mensalidades é melhor, eu também acho que há distorções. Por isso que eu acredito que a melhor solução seria ela ser 100% privada. Mas é esse que é o meu medo, a privatização do ensino, porque... Qual é o problema? É um serviço ou tu trabalhas de graça? Não, tu é remunerado. Por mais que a gente diga que é um direito, não sei o quê, não. A gente não corre o risco, professor e meus queridos convidados, nessa proposta também de chegar um momento em que se cobraria também das pessoas que não têm... esse o meu primeiro questionamento, isso não é um caminho que, nesse mundo privatista, nesse mundo que quer privatizar tudo e quer cobrar tudo de todo mundo... Eles falam da educação básica. Não se chegaria as pessoas que não têm condições... Se nós chegássemos numa privatização total da universidade, onde que aquele professor de escola pública, como na Prefeitura de Viamão, no governo do Estado, se formaria? Muitos se formaram na URGS. Eu tenho muitos colegas que se formaram na URGS e que, se não fosse a URGS, não fariam uma licenciatura. E aí, gente, nós temos esse problema. Não é? Então, imagina, a única universidade que ele tem à disposição agora é privada. Eu, por exemplo, não faria universidade nessa condição. O que me deu condição foi a URGS. E eu me sinto, assim, privilegiado por ter feito a URGS, porque eu sei que muita gente não teve a condição familiar que eu tive para poder me financiar e me dar uma condição de estudo para poder chegar nessa URGS. Agora, como é que eu vou falar de uma escola pública, de qualidade, com um professor qualificado, se eu hoje vou começar a ter, daqui a 30, 40 anos, uma universidade privada? Mas, Igor... Nós vamos ter menos procura por licenciatura. Igor... Porque as pessoas de maior renda vão começar a procurar engenharia, medicina, não vão procurar licenciatura, vai começar a faltar professor. E aí, aquele modelo que estávamos defendendo aqui, de escola pública, investimento em escola pública, acaba, porque vai continuar faltando professor. Não, mas é que se faltar professor, tu vai fazer com que aconteça um fenômeno mercadológico sensacional, chamado concorrência, vai fazer com que o salário médio suba e aí vai acabar virando uma função, um título atrativo. É isso que faz com que uma determinada... Então, primeiro temos que fazer faltar professor... Não. Eu estou dizendo, eu estou dizendo que mercado funciona assim. Tu tem excesso de oferta, excesso de demanda, falta, e isso que vai fazendo com que se regule. Não é por teu desejo, por mais que legítimo que seja, e por melhor e bem intencionado, que vai fazer com que simplesmente uma determinada profissão ganhe bem. Não é isso que faz. Mas vamos pegar o teu exemplo aí, Igor, e fazer umas continhas. Primeiro, se valorizar o ensino fundamental e o ensino médio e melhorar o salário. Então, já está com mais recurso para o ensino médio e o ensino fundamental, melhorando o salário. Vamos dizer que a gente pegou esses 15 milhões que estão ganhando R$600, eles passem a ganhar R$1.500. Eles vão ter condições de pagar uma universidade, uma licenciatura, porque eles vão estar com uma renda de R$900 a mais do que eles tinham. Se você pegar um estudo do INSPER, e falando do INSPER, é uma universidade que não utiliza o FIES, ele tem toda uma fonte de financiamento privado, mostrando que dá para se financiar a universidade com recursos privados, fez uma pesquisa, pegou que o custo social desses 15 milhões de alunos que não concluíram o ensino médio custa 49 bilhões de reais por ano. Pega isso em 20 anos, são quase R$1 trilhão que o país está perdendo, que essas crianças estão perdendo, porque estamos jogando fora o futuro delas, não investindo em ensino fundamental, jogando um caminhão de dinheiro mal aproveitado na Universidade Federal para financiar... A educação nunca é mal aproveitado. Mas qual o dado para comprovar que ele é mal aproveitado? Quanto custa o aluno da Universidade Federal e quanto custa da Universidade Privada? Não, é mais, tu está dizendo que tem uma produtividade maior a universidade privada do que a federal, mas a universidade, não são coisas concorrentes, não tem pesquisa na mesma escala que tem. Falei. Qualquer índice. Dos grafeiros, a GV com dinheiro
com dinheiro pesado federal produz pesquisa, algumas PUCs produzem pesquisa, só que não pega qualquer índice de publicação de paper, de patente, qualquer coisa, tu vai ver que são universidades públicas, especialmente as paulistas, que estão onde estão, muito bem, até então obrigado, porque tem uma reserva do ICMS. Com alguma coisa boa ainda, mas as federais estão piores do que as privadas. Não estão, não conhece. O Chile não tem universidade gratuita. Mas e agora ele está fazendo uma lei, está se fazendo uma lei lá no Chile para que se tenha universidade gratuita novamente. Tá, que posição o Chile está no PISA, do ensino fundamental e médio? O Chile tem uma das melhores universidades da América Latina. Ensino fundamental e médio, que posição está o Chile? Ele concluiu o primeiro passo, fazer o ensino fundamental, ensino médio de qualidade. Vai para a universidade se quiser. A questão a gente não tem básico. Como você vai construir o telhado se você não construir a fundação? Acho que tem uma certa ficção aí de que basta dar o título de ensino médio para 15 milhões de pessoas, elas vão ganhar mais. Isso provavelmente não vai acontecer por causa da produtividade da economia. E a gente precisa de inovação no Brasil e hoje por hoje, qualquer indicador que tu pegar, a inovação vem da universidade pública. A gente poderia querer que fosse diferente, talvez uma história diferente, tá? Mas grande parte da inovação veio das universidades, é onde tem pesquisa aplicada, na maior parte das vezes. Tem ilhas de excelência na universidade federal, na universidade privada, mas a grande maioria da universidade privada hoje é para formar é graduação, até porque é barato. Uma grande patente da Universidade Federal. Não tem patente alguma. Me diz uma grande patente da Universidade Federal. Uma. A lei de patentes é nova, mas muitas das coisas, muita da tecnologia que a Universidade Federal produziu foi transferida de graça. As pessoas estavam lá fazendo pesquisa e criaram uma empresa e foram, porque não era nem regulamentado até poucos anos atrás esse processo. Mas é que este era um modelo, o único modelo praticamente disponível até pouco tempo atrás. A gente não experimentou ainda a possibilidade de verificar como é que funciona se tivesse um mercado privado. Faz pouco tempo que as universidades privadas começaram a botar o pé na pesquisa, e ainda mais sob incentivos ruins. A gente tem o Ministério de Ciência e Tecnologia que direciona tudo que é política no Brasil. As métricas, os índices que são criados, são índices criados por eles mesmos, para eles mesmos. Eu considero, eu acho importante para a gente ver se a gente está produzindo coisa boa, número de patentes, inovação, o quanto a nossa indústria ela é competitiva em relação a outras. Isso é o que faz. Agora, número de paper, eu também sou pesquisador, mas cá entre nós. A gente achar porque faz tantos papers a mais do que o Uruguai ou que a Argentina, não quer dizer que a gente é melhor. Eu acho que isso é uma falácia que a própria universidade acaba criando e acaba acreditando nessas coisas e faz a gente vale para o mundo inteiro, não vale para o Brasil. Eu acho que daí que é uma condição ideal de temperatura e pressão que não existe. Onde o mercado vai funcionar, o mercado livre de concorrência perfeita vai funcionar, e isso não existe. Tem dinheiro privado na educação em todos os lugares do mundo, ou pelo menos lugares estão dando certo. E mesmo lugares como o Chile, que são público, tu quer dizer, dinheiro público, dinheiro público. Mesmo lugares que costumavam ser um exemplo, como o Chile, está dando problema no financiamento. O problema do financiamento do ensino superior nos Estados Unidos é um dos principais temas das campanhas presidenciais, porque os jovens estão endividados, eles vão passar a vida inteira endividados. Pagando a faculdade. Entendeu? Enfim, por uma série de incentivos perversos que tem lá também. Mas voltando para essa coisa, o Estado intervém, mas as universidades mesmo do ponto de vista privadas. Liberal, mas tem estadual privadas. também. Mesmo do ponto de vista liberal, o Estado pode intervir onde tu não tem condições do mercado não tem condições de oferecer, tá? E eu acho que aí entra a comparação que eu fiz entre as federais e as Sim, eu até falei essa premissa. Eu não concordo, tá? Mas eu entendo que seja um argumento colocado. Bom, tu tem o Estado quando supostamente há uma falha de mercado. Esse é o grande argumento que se utiliza. O que eu quero dizer é que a gente não tem falha de mercado em vários segmentos. Me digam qual é... Vamos lá, nós temos várias carreiras que são oferecidas na URGS que a gente não tem falta de profissionais no mercado. Vários. Eu queria retomar o assunto do professor Roberto, em relação à Coreia, professor Roberto, que realmente a Coreia deu um salto de qualidade absurdo, depois que baixaram a cabeça e disse, cara, vamos investir em educação, vamos zerar tudo e vamos investir em educação. Mais ou menos, isso aí não é... Não, eles fizeram isso, mas não foi isso que fez a Coreia subir.
Mas um dos fatores. Foi um dos fatores. Um dos fatores que fez eles deslancharem na economia. Não, isso ajudou. Eu não considero o principal Aqui a gente fator. está na contramão, porque o Bolsonaro voltou a favor da PEC 241, que congela investimento em educação e saúde. Por isso que eu digo, a Coreia não virou o que virou porque ela resolveu Mas um dos colocar... fatores foi isso, a educação. Não, né? a educação é uma coisa que vem junto, mas o fato principal que fez a Coreia e fez qualquer nação do mundo que enriqueceu, passar de um patamar para outro, foi grau de liberdade econômica. Isso que a Coreia fez. Na Coreia? Mas Coreia a gente... uma cultura totalmente diferente, hierárquica e praticamente uma ditadura. Aí que eu quero chegar. Ditadura. Aí que eu quero chegar. Coreia? Mas eu quero... Durante o mundo, processo de eu quero revolução chegar aí. econômica. Eu quero chegar aí. Mas antes eu quero o raciocínio do Qualquer professor. pulinho, Como é que importar, seria- exportar. Como é que seria isso, retomando a sua ideia de Coreia, como é que seria isso aplicado no Brasil, com a nossa cultura? Como é que seria? Exatamente. Primeiro, a gente precisa formar uma nação de crianças que, como eu falei, é um custo de 49 bilhões de reais por ano que a gente está tendo. Temos diversos talentos. Você pega lá na favela, na periferia, um monte de talentos que vêm no futebol, porque faz a peneira e faz... Agora a gente não faz isso com a educação. Quantos cérebros a gente está jogando fora porque a gente não está incentivando, não está fomentando, não está criando esse talento? A gente está jogando milhões de talentos que poderiam produzir para o país, poderiam gerar conhecimento, riqueza. Por quê? Não estão sendo preparados, eles não estão sendo devidamente bem educados. Um estudo, pega um prêmio Nobel, James Heckman, mostrou que dos 0 aos 4 anos, se você não for bem fomentado, bem trabalhado a criança, perdeu 50% da sua capacidade. Dos 0 aos 12 anos, perdeu mais de 90%. Ou seja, se você não investiu bem na criança até os 4 anos, perdeu 50% da capacidade dela, e não investiu bem até os 12 anos, bom, uma geração perdida. Então não adianta você ter uma geração perdida e depois querer compensar com o ensino superior. Então a gente precisa primeiro fazer a lição de casa. Atingir a cota, ela tem que ter uma nota mínima. Não adianta eu entrar na cota e ir mal na prova. Tudo bem, colocou 200 mil privilegiados. Não são privilegiados. E deixou 15 é um milhões. reparo que está sendo feito. Tá, Não é privilegiado. E os 15 milhões... Pô, claro que é privilegiado. Negro privilegiado no Brasil não existe. De 15 milhões. Num país racista como o Brasil não existe, não. Me desculpa, Não, num país tem- racista como o Brasil Porque não esses podemos 200 citar que mil... negro é privilegiado. Não, ele tem privilégio em relação aos outros 15 milhões. Não, em relação a... existe negro eles estão- privilegiado num país que teve Não. 300 anos de escravidão. Então vai falar isso para aqueles 15 milhões. Vai falar para aqueles 15 milhões que estão lá sofrendo, aqueles 9 milhões de negros que estão ganhando Mas 600 a reais. é uma forma de, daqui a pouco, daqui a alguns anos, colocar os filhos desses aí também na universidade e ter um acesso. Se colocar- nós não fizermos agora isso, nós nunca vamos fazer. Se reparasse esses 15 milhões, teria sido mais rápido, mais eficiente e com Mas todos repara tendo como oportunidade. O presidente eleito, como deputado, ele votou contra. Ele votou pela PEC 241, que congela investimento em Sim. educação. Qual que é o déficit do Brasil hoje? Mas a questão Qual que eu tô que é o colocando- déficit do Brasil hoje? Não, mas Qual que é o a questão déficit eu do tô Brasil colocando hoje? como é que um presidente que vota contra investimento em educação... Não é contra o investimento Não, em educação. não. É contra gastos federais do orçamento federal. Vai o Mas congelar Congresso... por 20 anos? Sim. Mas a gente passou Você no tem limite dinheiro para razoável. isso? Você tem dinheiro para isso? Qual que é o déficit hoje? Mas eu Qual que é o déficit? Agora Olha nós já quanta estamos entrando corrupção numa nós temos. discussão que Mas- já estamos entrando mas, numa Luiz, discussão. Luiz, perguntaste a questão da cultura, tá? Eu não gosto, tá, da abordagem da cultura porque eu acho que ela não nos confirma. A gente teve, com a mesma cultura, a gente teve uma Alemanha pobre e uma Alemanha rica. Com a mesma cultura, a gente tem uma Coreia rica e uma Coreia pobre. A gente tem um Chile e uma Bolívia que estão grudados geograficamente e tem um muito mais ouvido do que o outro. Então, mesmo com situação de cultura muito semelhante, a gente verifica que não é a cultura o fator preponderante para fazer com que um país possa avançar em relação ao outro. Se a gente pegar, por exemplo, aí vão dizer assim, não, mas é a matriz produtiva, tem tecnologia, tem não sei o quê. Bom, vamos pegar então a Nova Zelândia. A Nova Zelândia na década de 80, início da década de 80, a mesma população do Rio Grande do Sul, mais ou menos a mesma área,
a mesma matriz produtiva, vivendo de agricultura e pecuária, tá? Basicamente agrário. O que fez a Nova Zelândia? Investiu em educação? Não, vamos agora botar dinheiro na educação? Não, o que eles fizeram? Eles pegaram simplesmente o mercado deles, de mercado de trabalho, desregulamentaram. A Nova Zelândia é uma colônia de povoamento. Não importa, não importa, tá? Não importa. Qual é a diferença nisso? Se é por isso, então... Há muita diferença. Por quê? De povoamento, exploração, há muita diferença. Mas o povoamento não, um monte de ex-presidiários foram para lá. Mas aqui nós tivemos uma escravidão de pessoas que eram reis na África, inclusive perderam sua humanidade. Isso é muito pior do que levar degredado. Está dando uma nova chance para o degredado. Bem rapidinho, está muito bom o debate, tá bem bacana, mas o nosso programa está chegando ao fim. Bem rapidinho, 1 minuto de consideração para cada um dos meus convidados para a gente encerrar o programa. Por favor, Roberto. Não, o que a questão aqui fundamental do programa era cobrar mensalidade no ensino superior e o ensino superior gratuito aqui no Brasil é uma transferência de renda, porque o mais pobre está sustentando a universidade do mais rico. Então, nós temos um grave problema estrutural de milhões de crianças com deficiência no ensino fundamental e básico e um caminhão de dinheiro, como você mesmo citou, aí, 3 vezes maior para o ensino superior do que para o ensino básico. Então, não faz sentido nenhum o pobre sustentar a universidade do rico, enquanto ele não consegue sustentar a sua própria escola. Esse que é o principal ponto. E claro que tem muitas outras questões que a gente pode discutir de mais liberdade, que mudaria Num outro debate. Mas a questão é, o pobre tem que sustentar primeiro a tua escola, a tua formação, a tua transformação, e o rico paga a tua universidade. Marcos, suas considerações finais, 1 minuto, por Eu favor. acho que hoje no Brasil a gente tem 4, quase 5% do PIB gasto com ensino fundamental e médio, e 1%, 1,2% do PIB gasto com o ensino superior. Então, né, não é verdade que se gasta mais com o ensino superior do que com o resto. Agora, é óbvio que o ensino superior custa mais caro, né? Poderíamos discutir como cobrar sobre isso, e bom, vou criar uma estrutura gigantesca de fiscalização que talvez custe mais caro, que aumente a área meio da universidade, não a área fim, e eu acho que não seria economicamente desejável, fora o fato de que a universidade ela não se sustenta só com mensalidades, né? Fora isso, eu acho que a gente tem aqui algumas falácias, né? Como esperar que o Brasil seria diferente se tivesse uma outra cultura, uma outra sequência de fatos, se fizesse primeiro o ensino fundamental. Bom, o fato é que não fizemos, mas o fato é que temos um ensino superior, inclusive competitivo a nível internacional, e a gente precisa investir sim no ensino fundamental. A questão é de onde vem o dinheiro. E às vezes o que tanto o Bolsonaro fala, como os colegas aqui às vezes ecoam, o único lugar de onde a gente pode tirar é do ensino superior, e eu acho que não. Professor Camilo, 1 minuto. Obrigado pelo convite. Eu volto a fazer a mesma pergunta. Eu não consigo olhar para alguém que se esforça, que trabalha o dia inteiro, que faz um esforço descomunal para poder pagar a sua educação superior numa universidade privada e dizer para ela que ela tem que pagar e uma outra pessoa que tem muito mais recursos não pode. Eu não encontro argumento moral para poder justificar isso. A questão que o Marcos colocou, né, das falácias e tudo mais, não é que vai ter que tirar de um para ir para o outro e que o problema está nas mensalidades. Não, é um dos problemas. E a universidade hoje, a pública, está clamando por solução. Ela não tem recurso, ela não sabe para onde ir. Qual é a solução que a gente vai dar? Talvez dando a opção para ela mesmo se autofinanciar através da cobrança de mensalidade. Quem sabe uma opção. Obrigado. Finalização. Professor Igor, por favor. Então, a universidade pública, ela não pode ficar abrindo espaço para privatização. Tá? Nós temos que defender essa garantia constitucional da Constituição de 88, de uma universidade pública, gratuita e de qualidade para todos. Não que não tenha qualidade na privada, eu sei da qualidade que tem a privada, mas nós temos que valorizar muito a escola pública, e valorizar a escola pública, a universidade pública, não quer dizer que eu tenho que tirar da universidade pública para dar para a escola pública. Eu posso valorizar as duas, tem dinheiro de outros lugares que nós não estamos investindo. Educação é investimento. Esse investimento que a gente faz hoje em educação, daqui a pouco vai retornar. Essa cota que se dá para o negro, daqui a pouco, lá no futuro, daqui a 40, 50 anos, nós vamos ter uma igualdade racial maior nesse país. Muito obrigado, professor Igor. Agradecendo a todos os nossos convidados, professor
Igor, que esteve aqui conosco, Cardoso, também o professor Camilo Bornia, professor Roberto Decor e o nosso cientista político Marcos Rocha. A todos, muito obrigado. Obrigado pela participação do nosso telespectador. O programa Cruzando as Conversas encerra aqui e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.